Bom, pessoal, é o Wagner aqui. Eu vou mostrar para vocês uma projeção do Covid-19 para o Brasil para os próximos meses, tá? Mas antes eu quero explicar como que eu fiz o modelinho, tá? Primeiro, aqui a gente tem o número de casos e os dias do ano passando, tá? E a gente tem alguns países. Eu peguei dados de um site europeu da Organização Mundial de Saúde, tá? Linkado à Organização Mundial de Saúde, e eu poderia ter baseado o modelo em qualquer país, Itália, França e assim por diante. Mas eu utilizei a curva base, a base da curva, tá? O modelo de crescimento da Espanha, ok? Eu não quis pegar a Itália porque foi o primeiro país que teve surto, então sem nenhuma medida de isolamento. Poderia ter pegado a França, mas a França apresentou uma maior variação dos dados. Eu fiquei com medo de fazer uma curva muito fora, né, do que vai acontecer com o Brasil. Então eu utilizei da Espanha, tá bom? Então esse vermelhinho aqui, ó, vai ser a base do nosso modelo. Mas eu não posso usar a base da Espanha simplesmente sem fazer uma adequação, tá? E eu fiz uma adequação referente ao número de casos dos Estados Unidos. Como assim, Wagner? Eu peguei a velocidade de crescimento dos Estados Unidos e dividi por 3, tá? Então, basicamente, a gente tem uma velocidade de crescimento, eu estou aceitando que a gente tem 1/3 da velocidade do crescimento dos Estados Unidos. Por que isso? Porque se a gente olhar o gráfico aqui do número de dias passando e o número de casos tendo por dia, a gente vai ter que os Estados Unidos eles tiveram mais casos do que o Brasil, né? Passando aqui a partir do 60º dia, os Estados Unidos têm mais casos do que o Brasil e a curva dos Estados Unidos ela é mais acentuada do que a curva brasileira, tá? Eu poderia ter colocado outro valor, tá? Se eu colocasse metade, o modelo ficaria com muito mais casos, tá? Se eu colocasse 1/4, ficaria com um pouco menos de casos, mas eu aceitei 1/3, tá? Então o pico de número de casos no Brasil, no final das contas, ficou em 14.800, menor até do que 1/3 nos Estados Unidos, que foi 48 mil casos diários, tá? Então eu fiz esses dois ajustes, porque o Brasil não é Espanha, né? O Brasil é um país continental, parecido com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles bobearam em relação ao isolamento, eu estou aceitando que o Brasil bobeou, mas nem tanto, tá? Fez o isolamento direitinho, mas a gente sabe que ele não foi tão perfeitamente seguido aí por diversas razões, tá? Eu vou entrar no assunto, eu quero mostrar a projeção para vocês. E aqui a gente tem a nossa projeção, temos o número de casos diários no Brasil e os dias passando aqui, tá? O modelo eu mandei ele até o começo de setembro. Então nos primeiros dias, ó, né? O Brasil tem poucos casos, e aí quando a gente entra no mês de maio, tá? O modelo, até este momento são dados reais, e a partir deste momento eu vou usar o modelinho baseado em Espanha e 1/3 de crescimento dos Estados Unidos. E aí o modelinho vai, mais ou menos ali pelo dia 28 a 30 de maio, segundo este modelo que eu fiz, tá? A gente atingiria aquele pico de 14.800 casos diários. E aí pode acontecer duas coisas aqui. Ou vai diminuindo, seguindo o modelo da Espanha, ou ele vai diminuindo mais lentamente, tá? Se eu utilizasse um outro tipo de modelo, poderia acontecer, mas eu simplifiquei e usando o modelo da Espanha, né, baseado na Espanha, a gente tem uma redução aí no número de casos, tá? E o Brasil aí teria mais ou menos uma curva nesse sentido, tá? E aqui, pessoal, neste último gráfico, a gente tem o total de casos, né, que é o que a maioria das pessoas pode estar se perguntando. A gente vai ter uma tendência, se o modelo estiver mais ou menos certo, de que no dia 15 de junho a gente tem uma redução no número de casos e baseado no modelo a gente teria aproximadamente 800 mil casos no Brasil, tá? De pessoas sintomáticas, ok? De pessoas que foram diagnosticadas com Covid, chegaram no hospital lá, fizeram o diagnóstico, ou morreram e descobriram que era Covid, tá? Ou estava com o quadro clínico da Covid-19, mesmo que às vezes não tenha feito o exame, né? A pessoa acabou morrendo antes de poder ter feito o exame, mas foi diagnosticado, o enfermeiro, o médico diagnosticou que era Covid pelos sintomas, tá? Então a gente teria aí 800 mil casos sintomáticos da doença. Eu não vou falar muito em número de mortos, porque a gente ainda não tem uma certeza muito grande, tem muita variação, né? O Brasil, ora tem uma letalidade grande, ora tem uma letalidade pequena, mas por isso que eu não vou falar de letalidade aqui, tá? Mas em número de casos a gente tem essa projeção,
É uma projeção bem sincera, tá? Eu simplesmente peguei dados e tentei entender o que está acontecendo, já faz alguns dias que eu estou tentando entender, para não ficar seguindo o que passa no jornal e o que tem fake news e assim por diante, tá? Então por isso que eu tentei fazer algo aí desvinculado de meios políticos, um pouco desvinculado aí de achismos, tá? É uma projeção, eu espero que vocês tenham entendido como que eu fiz. E, bom, não é uma projeção muito boa, mas pelo menos dá uma data, né? Dá uma data pra gente aí, ó, 15 de junho. Se a gente conseguir fazer o isolamento, se a gente conseguir reduzir o número de casos diários, 15 de junho a gente já pode começar a pensar em voltar ao normal com uma certa tranquilidade, tá? Mas cada um tem que fazer a sua parte.